que aqui em Levíticos o pecado era tratado como um pecado. E por ele ser tratado assim, ele também era sarado assim. Então os pecados eram perdoados. Os pecados eles eram remidos por ações direcionadas por Deus. Depois que Jesus veio, morreu, se entregou, veio, ressuscitou, como nós já passamos pela Páscoa. Sabemos que a Páscoa não é o chocolate, mas sim a ressurreição de Cristo. Sabemos de tudo isso. Então Jesus veio, ele morreu, padeceu pelos nossos pecados e os nossos pecados foram sobre eles. Depois disso, houve muitas pessoas que acharam que Jesus ele é apenas amor. Jesus ele ama cada um de nós, ele se entregou por amor a cada um de nós. Mas ele também é justiça. A Bíblia diz que não foi encontrado erro ou engano ou pecado algum nele. E isso aconteceu porque ele também era justo. Isso aconteceu porque ele não era só conduzido pelo seu amor avassalador, mas ele também era justo, ele seguia as leis daquela época, ele seguia as leis de Deus. Então, nele não foi encontrado pecado algum, porque ele também era justo. E a justiça de Deus faz com que ele cobre pessoas a qual tenham pecado. A justiça de Deus faz com que ele também exija das pessoas que amam a ele, que entrega a sua vida a ele, que entende que a sua vida ela não é mais baseada nas suas vontades, mas sim no querer de Deus para si. Exige dessas pessoas um posicionamento mediante a alguns pecados. A alguns não, mediante aos pecados. E o que eu, que conheço a Cristo, eu que sirvo a Deus, eu que tenho minha vida direcionada por Deus, tenho que fazer quando me encontro em uma situação onde eu pequei, em uma situação onde eu falhei, onde eu me encontro em algumas situações que, vamos dizer assim, que eu entristeci a Deus, entristeci o Espírito Santo. A Bíblia diz assim que todo pecado ele é perdoado. Apenas um pecado não é perdoado. Aquele que não é confessado. Então, entra no teu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou falho, porque eu pequei nisso. Dê nome aos seus pecados. Dê nome aos seus erros. Ah, não, mas o Senhor sabe e Ele perdoa. Nós que somos pais, nós sabemos onde nossos filhos erramos, mas nós fazemos com que ele fale para que ele externe aquilo que está dentro dele. Você sabe que você errou nisso, né? Olha, isso você sabe que você errou. Isso aqui é certo fazer? E a gente espera com que ele responda, para que isso internalize nele, ele compreenda que nós não estamos brigando, mas sim tentando mostrar uma direção. Da mesma forma o Senhor. Ele quer que nós venhamos chegar nele e olha, Senhor, eu pequei. Porque nós internalizamos aquilo que ele nos ensina. Nós internalizamos que ele é o nosso Pai. Nós começamos a entender que Deus não é um Deus carrasco, ruim, mas sim um Deus bom que nos ama, que nos direciona e nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso, se nós não entregarmos, não confessarmos os nossos pecados, nós carregaremos um peso desnecessário sobre o nosso corpo, sobre as nossas costas. Nós carregaremos uma amargura de alma, porque nós carregamos em nós algo que não é nosso. Ah, como assim? Quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos entregamos a Deus, nós procuramos esvaziar de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos erros, para viver a grandeza e a beleza do Senhor, para que nós venhamos ser cheios de Deus. Nós buscamos ser a imagem e semelhança de Cristo. E quando nós começamos a caminhar em direção a isso, o pecado já não faz parte das nossas vidas. Ah, você está dizendo que eu não peco, você está falando que eu não posso pecar. Nós temos que buscar não pecar. Vamos tirar o pecado pelo erro. Nós vamos buscar não errar. Tá certo que em muitas coisas, em muitas áreas de nossas vidas, nós ainda erramos.
Tá certo que muitas vezes nós erramos em coisas porque nos falta um raciocínio rápido na hora e nós nos caímos em alguns erros bobos. E isso tudo bem. A Bíblia diz assim, que nós devemos lembrar e retornar onde nós caímos para que nós possamos nos levantar. A Bíblia também diz que o cair era do homem, mas o levantar é de Deus. E esse levantar de Deus, ele vem quando eu confesso os meus erros ao Senhor. Quando eu mostro a minha fragilidade perante ao Senhor. E quando eu não faço isso, eu começo a carregar amargura, pesos desnecessários. Eu começo a ter nos meus ombros fadiga. Eu começo a ter no meu corpo, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, cansaço, desânimo, desapontamento. Eu já não consigo mais ser feliz. E é isso que o inimigo quer. Ele quer tirar de você a beleza do processo de viver com Deus. Como assim? A Bíblia diz que o Senhor ele foi e preparou um lugar para os seus, a qual ele vai nos receber. E se nós lermos lá em Apocalipse, nós já sabemos o resultado daqueles que se permanecem fiéis a Deus. Mas isso também é um processo, uma construção com Deus. Porque se eu estou desanimado, eu já não quero orar. Se eu já estou com amargura na minha alma, já não há espaço para que o Espírito Santo habite em mim. Se eu estou desanimado, triste e não tenho alegria em mim, eu já não dou espaço para o Senhor. Eu começo a me isolar, não só de pessoas, mas também de Deus. E isso faz com que o inimigo ou nós mesmos, direcionados por alguns gatilhos, algumas palavras do inimigo, isso faz com que nós, dia após dia, venhamos não desfrutar do caminhar com o Senhor. Porque a palavra vai falar lá de Abraão. Abraão, a palavra diz que o Senhor chamou Abraão para que ele saísse da sua terra e da sua parentela, para um lugar que o Senhor lhe mostraria. E em meio a todos os processos, em meio a tudo que Abraão viveu, o Senhor fez grandes promessas para ele. Mas também o Senhor mostrou e cumpriu todas essas promessas. Mas além da promessa do filho, além da promessa de que a geração dele seria como tantos quanto a areia da praia, do mar e do céu, as estrelas do céu, o Senhor foi se revelando a ele. Ele foi conhecendo ao Senhor em meio aos seus processos. Então, entregue, fale para o Senhor os seus erros, as suas falhas, e deixe com que o amor dele te cure, e deixe com que a graça, a misericórdia do Senhor Jesus te alcance em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.